Presidente Leonardo, não tem como a gente começar a nossa entrevista sem eu falar da escuta ilegal em Grampos e Mato Grosso. Essa prisão do secretário Jarbas não mostra a gravidade desse assunto? Primeiro, cumprimentar aí todos os leitores, todos os telespectadores da revista RDN. É um prazer estar aqui nesse momento falando com vocês. A Ordem de Advogados do Brasil é a porta-voz da sociedade civil organizada, é a voz constitucional do cidadão, de modo que está de portas abertas a toda a sociedade mato-grossense, sendo esta casa a caixa de ressonância de todos os pleitos de você, cidadão mato-grossense. A sua pergunta é muito pertinente e importante. Tão logo a sociedade tomou conhecimento que havia indícios naquele momento de um escritório de arapongagem clandestina em Mato Grosso, a OAB foi a primeira instituição que se insurgiu contra tudo isso. Nós, no primeiro momento, convocamos uma entrevista coletiva, solicitamos no bojo do processo onde foi denunciado uma entrevista por um veículo de comunicação que havia havido a ocorrência do grampo, chamado, na modalidade chamada barriga de aluguel, e a partir daí, ao receber essa documentação, nós tomamos a providência e oferecemos respectivas notícia a crimes e formalizamos isso ao Tribunal de Justiça, requerendo, primeiro, providências e investigações aprofundadas contra esse que, sem dúvida nenhuma, foi um dos maiores escândalos da história do nosso Estado. Como é que o senhor analisa o comportamento e a postura do governo e do próprio Ministério Público nesse caso? Olha, a Ordem não aguardou outras instituições tomarem providência. Primeiro porque, como eu disse para você no início da minha fala, a Ordem ela tem por obrigação constitucional e por delegação dessa mesma Constituição, no artigo 44 da Lei 8.906, que é o nosso Estatuto, defender a Constituição e a sociedade. Por isso ela é a voz constitucional do cidadão. Como havia cidadãos que foram vilipendiados num dos seus mais sagrados direitos, que é o direito à intimidade, a Ordem não podia quedar esse mérito ou aguardar outras instituições agir. Para e passo a isso, foi denunciado e comprovado que houveram advogados que foram grampeados no exercício profissional. Então, duplamente havia o interesse e mais a legitimidade da Ordem de agir. Primeiro, na defesa intransigente da advocacia. O advogado deve pautar e atuar de forma autônoma, com liberdade e independência, mas principalmente com liberdade. Qualquer ação que visa monitorar, bisbilhotar o advogado, tira sua autonomia e tira sua liberdade. Aí nasce a legitimidade da Ordem. E no segundo ponto, na defesa da sociedade. Então, nos estranhou, respondendo objetivamente a sua pergunta, primeiro ponto, a resistência do governo de negar os fatos quando ocorreram na sua própria cozinha, lembrando que isso deflagrou na Casa Militar, e segundo, um silêncio naquele momento, quase que ensurdecedor, do Ministério Público. Depois as investigações vieram nos trazer que poderiam ter participação de integrantes do Ministério Público nessa Grampolândia pantaneira. O senhor vê claramente uma autoblindagem do governo nas investigações? Tem respaldo jurídico para isso? Olha, eu não vou dizer uma autoblindagem, mas o que nos estranha é que órgãos importantes do governo, órgãos que se avizinham à maior autoridade do Estado, localizados praticamente no mesmo prédio, na antessala, estariam envolvidos em toda essa ocorrência. E hoje, infelizmente, nós temos mais um fato gravíssimo, que é o afastamento de um secretário de Estado acusado, por exemplo, de atrapalhar as investigações, de obstruir as investigações. Isso é muito triste, para não dizer impactante, chocante, que precisa de uma atuação enérgica por parte do governo de cortar na própria carne. Não há respaldo jurídico para ter uma operação abafa, uma postura mais não querendo solucionar. Em hipótese alguma. Nós temos aqui o Tribunal de Justiça investigando sobre a condição do desembargador Orlando Peri, um magistrado extremamente sério, competente, que tem aí uma folha de serviço prestado à sociedade mato-grossense através do Poder Judiciário. E de outro norte, nós temos, enquanto voz constitucional do cidadão, a Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB acompanhou e acompanhará todo esse inquérito e todo o tramitar das denúncias do Grampo. Quando fomos admitidos naquele julgamento histórico pelo tribunal por 19-0, dizendo que podemos e devemos acompanhar, nós já requeremos uma série de diligências ao Ministério Público. Estamos aguardando o Ministério Público realizar essas diligências,
para depois nós tomamos conhecimento dos resultados das mesmas e verificar aí se falta complementar alguma ou outra diligência requerida pela OAB.